Ouça, meu coração ainda queima quando penso naquele dia. Quando o sino da igreja tocou e o homem que eu amava, o homem que jurei compartilhar minha vida, simplesmente desapareceu como fumaça no vento. Eu sou Margarida Ana Costa, hoje com 82 anos, uma avó que carrega cicatrizes de um passado que me despedaçou, mas que também me moldou na mulher que sou. Vivo em Millfield, Ohio, numa casinha de madeira herdada dos meus pais, onde criei minha filha adotiva, Clara, sozinha. Aqui, os vizinhos me chamam de Vó Margarida, a senhora dos biscoitos quentes e dos conselhos sábios. Mas poucos conhecem a dor ardente e a fúria que forjaram minha história. Antes de mergulhar nesse relato, quero saber de onde você está ouvindo hoje. Deixe um comentário com sua cidade ou país e grite. Justiça se você já sentiu a raiva de uma traição que não explica. Se é sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal, aperte o like e junte-se a mim nessa jornada de dor, raiva e redenção. Vamos começar. Era um dia perfeito, daqueles que toda noiva sonha. O céu de Millfield estava de um azul tão puro que parecia pintado por anjos, com nuvens fofas como algodão doce flutuando preguiçosas. Eu tinha 21 anos, cheia de sonhos, apaixonada por Eduardo Almeida, o rapaz mais charmoso do condado de Lawrence. Éramos namorados desde o ensino médio, e quando ele voltou do serviço militar, me pediu em casamento com um anel de diamante que pertenceu à sua avó. Aquele anel, pequeno e brilhante, era minha promessa de um futuro perfeito. Acordei naquela manhã no meu quarto de infância, rodeada pelas minhas madrinhas, minha irmã, Sofia, minha melhor amiga, Clara, e minha prima, Ruth. Minha mãe passou semanas costurando meu vestido à mão, uma obra-prima de cetim e renda com botões de pérola descendo pelas costas. Demorou quase 1 hora para abotoar cada um. Mas quando me vi no espelho, senti-me como uma princesa de conto de fadas. Você é a noiva mais linda que esta cidade já viu, disse minha mãe, com lágrimas nos olhos, enquanto colocava o véu da minha avó na minha cabeça. Meu pai, sempre tão reservado, ficou em silêncio na porta, os olhos brilhando de emoção. Ele não era de mostrar sentimentos. Mas aquele dia era diferente. A cerimônia estava marcada para o meio-dia, na Igreja Batista do Primeiro Condado, onde gerações da minha família se casaram. Por volta das 10h30, nossa casa humilde estava cheia de vida. Vizinhos traziam travessas para a recepção que seria no quintal, com mesas enfeitadas com margaridas, minhas flores favoritas. Em Millfield, casamentos eram uma celebração da comunidade. Todo mundo conhecia todo mundo. E nossa união era motivo de alegria coletiva. Às 11h15, o velho Chevrolet do meu pai, brilhando de tão polido, estava decorado com fitas brancas para me levar à igreja. Minhas madrinhas seguiram em outro carro, com seus vestidos azul pastel cuidadosamente arrumados para não amassar. Meu pai e eu ficaríamos mais alguns minutos. Ainda dá tempo de desistir. Margarida, ele disse baixo, enquanto estávamos sozinhos na sala. Eu ri, achando que era uma das piadas secas dele. Pai, eu o amo, respondi, ajeitando sua gravata. Eu sei, querida. Só quero que você seja feliz. Havia algo nos olhos dele que eu não consegui decifrar. Só mais tarde entenderia que ele talvez sentisse algo que eu não via. Chegamos à igreja às 11h45. Olhei para o pequeno relógio preso ao meu buquê. Um presente de Eduardo. 15 minutos para me tornar a senhora Almeida. A igreja estava lotada, com mais de 200 pessoas enchendo os bancos decorados com fitas brancas e margaridas. Pelo vitral da antecâmara onde eu esperava, via a multidão ansiosa. Então, ouvi Clara perguntar a um dos ajudantes. Alguém viu o Eduardo? Meu coração deu um salto, mas afastei a preocupação. O padrinho de Eduardo, Jorge, tinha organizado uma despedida de solteiro na noite anterior. Devem ter perdido a hora, pensei, tentando me convencer. Às 11h55, o reverendo Silva veio me ver. O rosto sério. Margarida, querida,
Parece que o noivo está um pouco atrasado. Sem motivo para preocupação. Tenho certeza. Mas às 12h10, sem sinal de Eduardo ou Jorge. Os murmúrios na igreja cresceram. A esposa de Jorge, Ana, entrou na antecâmara, pálida. Jorge também não voltou para casa depois da despedida, disse ela, a voz tremendo. Meu pai começou a andar do lado de fora, olhando a rua em busca do Ford azul de Eduardo. Minha mãe tentava acalmar os convidados, inventando desculpas sobre problemas com o carro. Às 12h30, o reverendo sugeriu adiar a cerimônia. Essas coisas acontecem, disse gentilmente. Mas eu via a preocupação em seus olhos. Isso não era apenas um atraso elegante. À 1h da tarde, a mãe de Eduardo, Dona Clara, desabou em lágrimas. Algo deve ter acontecido com eles. Meu Eduardo nunca faria isso, mas... Conforme as 2h da tarde se aproximavam e o calor de junho tornava a igreja insuportavelmente abafada. A verdade ficou impossível de ignorar. Os sussurros viraram conversas abertas. O pai de Eduardo foi ao apartamento dele e encontrou algumas roupas faltando. Ana descobriu que a conta conjunta deles foi esvaziada no dia anterior. Eu fiquei sentada, congelada na antecâmara. Meu vestido lindo agora parecendo uma fantasia de uma peça cruel. Minhas madrinhas tentavam me consolar, mas as palavras não chegavam até mim. Tudo o que eu pensava era: como ele pôde fazer isso? O que eu fiz de errado? Havia outra mulher. Meu pai entrou. O rosto rígido de raiva contida. Margarida, querida, acho que é hora de mandar todos para casa. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. O futuro que eu planejei, a casinha perto do parque. Os filhos que teríamos. Os natais e piqueniques de verão, tudo desmoronou como um castelo de areia atingido por uma onda. O reverendo fez o anúncio. A voz grave. Parece que não haverá casamento hoje. Por favor, mantenham Margarida e as duas famílias em suas orações nestes tempos difíceis. O pior era a pena nos olhos dos convidados enquanto passavam por mim. Alguns ofereciam condolências desajeitadas, como se fosse um funeral. Outros nem conseguiam me encarar. As amigas da minha mãe desmontaram a recepção no quintal, embrulhando comida que ninguém comeria, desmontando decorações postas com tanta alegria horas antes. Aquela noite, ainda no meu vestido de noiva, incapaz de tirá-lo e aceitar que o ateísmo era real. O xerife Dawson bateu à nossa porta. O carro de Eduardo foi encontrado na rodoviária de Columbus. O atendente lembrou de vender passagens para 2 jovens rumo a Nova York na noite anterior, pagas em dinheiro. Sinto muito. Margarida, disse o xerife, com o chapéu nas mãos. Parece que foi planejado. Não havia crime em abandonar alguém no altar. Apenas um crime contra o coração. Naquela noite, chorei até não restarem mais lágrimas. Minha mãe ficou ao meu lado, acariciando meu cabelo como quando eu era criança com um joelho ralado. Mas essa dor não podia ser curada com um beijo. Por quê? Mamãe, eu perguntava entre soluços. Por que ele faria isso? Ela não tinha respostas. Ninguém tinha. Os dias seguintes foram uma névoa de vergonha e fúria. O telefone tocava sem parar. Às vezes com apoio sincero, mas muitas vezes com fofoqueiros curiosos. Meu pai o desligou no 3º dia. Eu não conseguia sair de casa, sabendo que era o assunto principal no armazém do seu Pedro e na farmácia do bairro. Mas o pior veio uma semana depois. Numa tarde quente, quando fui ao armazém comprar mantimentos para minha mãe, lá estava a Dona Vera, a fofoqueira mais venenosa da cidade, com seu sorriso cruel. Ora, Margarida, que surpresa te ver por aqui, disse ela em voz alta, atraindo olhares. Achei que você estaria escondida depois de... Bem, você sabe. O que será que você fez para afastar um homem tão bom como Eduardo? Alguma coisa errada com você, querida. A multidão ao redor ficou em silêncio, mas ninguém a enfrentou. Meu sangue ferveu. Meu pai, que estava comigo, deu um passo à frente, os punhos cerrados, os olhos em chamas.
Fale assim da minha filha de novo. Vera. E você vai se arrepender, gritou ele. A voz tremendo de raiva. O dono do armazém, seu Pedro, teve que segurá-lo. Enquanto Dona Vera ria, como se fosse uma brincadeira. Calma, senhor Costa. Só estou dizendo o que todos pensam. Aquela mulher, com sua língua afiada, transformou minha humilhação em espetáculo público. E eu senti uma raiva tão grande que quase joguei uma lata de feijão na cabeça dela. Só a mão firme do meu pai no meu braço me conteve. Uma semana depois, chegou uma carta com o carimbo de Nova York. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir. Era de Eduardo, com sua letra familiar. Margarida, quando você ler isso, estarei começando uma nova vida. Sinto muito pela dor que causei, mas não podia seguir com um casamento que nos prenderia a uma vida medíocre para sempre. Espero que um dia você entenda que fiz isso por nós dois. Eduardo. Não havia amor, nem saudade, nem um adeus decente, apenas uma explicação egoísta que não explicava nada. Aquela carta era como uma facada final. Corri para a cozinha. Acendi o fogão e joguei o papel nas chamas, assistindo as palavras dele virarem cinzas. A fumaça ardia meus olhos, mas minha raiva ardia mais. Você não vai me destruir. Eduardo, murmurei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, fiz um juramento a mim mesma: aquela traição não me definiria. Eu encontraria forças para seguir em frente, mesmo que o mundo inteiro parecesse estar contra mim. Mas a fúria contra Eduardo, Dona Vera e toda a cidade que sussurrava pelas minhas costas queimava como brasa no meu peito. Uma chama que não apagava. Se essa história de traição e humilhação pública acendeu sua raiva, deixe um like e comente. Justiça nos comentários. Sua voz importa. E quero ouvir sua história de superação. Até a próxima. Esta é Vó Margarida, enviando força e raiva justa do meu coração ao seu. A dor de ser abandonada no altar por Eduardo Almeida ainda queimava como brasa no meu peito. Mas eu, Margarida Ana Costa, jurei que não deixaria aquele dia me definir. Millfield, Ohio, com sua população de menos de 3.000 almas, tornou-se uma prisão de sussurros e olhares de pena. Cada esquina, cada vitrine, cada banco da igreja carregava memórias do futuro que me foi roubado. Mas a vida não espera que você esteja pronta para seguir em frente. E foi numa manhã abafada, com o sol escaldante de verão, que minha mãe abriu as cortinas do meu quarto, deixando a luz invadir como uma ordem. Margarida, você não pode se esconder para sempre, disse ela, com firmeza e amor. A dona Marta ligou. A escola primária precisa de uma secretária. E ela pensou em você. Olhei para o teto. Indiferente. Eu tinha me formado em secretariado no último ano, mas a ideia de ficar atrás de uma mesa, onde todos poderiam observar a pobre Margarida, a noiva abandonada, era insuportável. Não estou pronta, mamãe, murmurei. Ela sentou na beira da minha cama, o rosto severo, mas cheio de carinho. Você nunca estará pronta se ficar esperando sentir-se pronta. Às vezes, você tem que fazer primeiro, e a prontidão vem depois. 2 dias depois, lá estava eu, atrás da mesa da escola primária de Millfield, digitando formulários de matrícula e atendendo o telefone com uma falsa alegria que não enganava ninguém. A primeira semana foi um tormento. Pais que registravam seus filhos faziam um duplo olhar ao me verem. Suas expressões mudando de surpresa para aquela piedade horrível que eu já detestava. Dona Vera, a fofoqueira venenosa, apareceu na escola para devolver um livro e jogou seu veneno no ar. Margarida. Ainda aqui, pensei que você teria ido embora. Depois de... Bem, você sabe. Ela sorriu. Aquele sorriso cruel que fazia meu sangue ferver. Minha vontade era gritar, jogar os papéis da mesa na cara dela, mas me contive, mordendo o lábio até quase sangrar. Olhe nos olhos dela, aconselhou Dona Marta, a diretora prática que me contratou, apesar ou talvez por causa da minha notoriedade.
As pessoas esquecem a curiosidade quando enfrentadas com dignidade. Lentamente, dolorosamente, comecei a construir uma rotina. Acordava às 6h30, tomava café com meus pais. Trabalhava das 8 às 16 horas. Voltava para o jantar e passava as longas noites com livros ou a televisão, enquanto minha mãe tricotava e meu pai lia o jornal. Não era viver, não de verdade, mas era existir. O outono chegou, pintando as colinas de Ohio com vermelhos e dourados brilhantes. Com ele, veio a notícia de que Jorge, o padrinho de Eduardo e seu cúmplice na fuga, voltou para a cidade sozinho. Ele apareceu na casa dos pais numa noite chuvosa, magro e abatido. Sua aventura em Nova York claramente fracassada. Ele está procurando por você, disse Sofia, minha irmã. Após o culto de domingo, disse que precisa falar sobre Eduardo. Não tenho nada a dizer para nenhum dos dois. Retruquei. Minha voz mais afiada do que pretendia. Mas Jorge era insistente. Ele me esperou do lado de fora da escola numa tarde. O rosto antes bonito agora encovado. Os olhos fundos. 5 minutos. Margarida, por favor, implorou. Contra meu bom senso, concordei em falar com ele no bar do Zé, o lugar mais público que consegui pensar. Se ele veio oferecer as desculpas de Eduardo, eu queria testemunhas. Ele não vai voltar, disse Jorge sem rodeios, mexendo o café sem parar. Está casado agora, com uma garota de uma família rica. O pai dela conseguiu uma vaga para ele na Escola de Direito de Colômbia. A notícia foi como um soco no estômago. Embora eu não devesse estar surpresa, homens como Eduardo sempre caíam de pé. A família dela tem conexões, continuou Jorge. Estão arrumando um cargo na firma do tio dela quando ele se formar. Ele está bem. E você, perguntei, surpresa com minha própria curiosidade. Por que voltou? Jorge deu uma risada vazia. A cidade grande não era para mim. Ou talvez eu não fosse para ela. Fiquei sem dinheiro, sem trabalho decente. Eduardo. Bem, a nova vida dele não tinha espaço para velhos amigos de Ohio. Eu deveria ter sentido satisfação com o fracasso de Jorge, mas só senti cansaço. Por que está me contando isso? Porque eu sinto muito. Margarida, sinto muito por ter ajudado ele, por termos feito isso com você, disse ele, a voz falhando. E porque Eduardo queria que eu descobrisse se você superou, se seguiu em frente. A audácia daquilo, a curiosidade de Eduardo sobre minha recuperação da traição dele, acendeu algo em mim. Não era amor, nem mesmo ódio, mas uma determinação feroz que estava adormecida há meses. Diga a Eduardo, falei, levantando-me da mesa, que Margarida Costa não perde tempo pensando em covardes que fogem na calada da noite. Diga que desejo a ele e à nova esposa toda a felicidade que merecem. Saí do bar com a cabeça erguida. Algo mudando dentro de mim. Não era cura. Ainda não. Mas era o primeiro passo. Aquele inverno foi o mais frio que Ohio já viu. Canos congelaram. Escolas fecharam. E os vizinhos verificavam os idosos enquanto as temperaturas despencavam abaixo de zero. Em uma noite gelada, uma explosão devastadora na fábrica de têxteis de Millfield abalou a cidade. O céu ficou vermelho. E o som foi como um trovão que sacudiu as janelas da nossa casa. A fábrica, que empregava metade da cidade, incluindo meu pai anos antes, desmoronou, matando 12 trabalhadores e ferindo dezenas. Entre as vítimas estavam os pais de Clara, uma menina de 9 anos, órfã após a tragédia. A cidade inteira entrou em luto. Mas eu senti algo diferente, uma urgência. Uma necessidade de fazer algo. Voluntariei-me no hospital local, ajudando a tratar os feridos. Clara, com seus cabelos castanhos emaranhados e olhos assustados, estava entre os sobreviventes, com uma perna quebrada e ferimentos internos. Sua avó, Dona Inês, sofreu um ataque cardíaco fatal ao saber da explosão, deixando Clara completamente sozinha. Passei horas ao lado de Clara, lendo histórias, penteando seu cabelo, tentando trazer um pouco de conforto, quando ela perguntou, com a voz frágil: "O que vai acontecer comigo agora?" Meu coração se partiu.
A assistente social, Dona Lúcia, uma mulher de rosto severo e atitude fria, disse: o Estado encontrará um lar para ela. Mas com os ferimentos e a idade. Pode demorar. Provavelmente. Um lar adotivo temporário. A ideia daquela criança frágil, já tão machucada pela vida, ser jogada no sistema de adoção me enfureceu. Sem pensar muito. Ouvi-me dizer: e se eu a acolhesse, só até ela se recuperar? Dona Lúcia olhou-me com desdém. Você, senhorita Costa, uma mulher solteira, com seu histórico de trauma, acha que está emocionalmente preparada para cuidar de uma criança tão danificada? O tom dela, cheio de julgamento, fez meu sangue ferver. Eu sei o que é perder tudo, retruquei, minha voz tremendo de raiva. E sei que posso dar a ela mais amor do que você jamais entenderá. Minha resposta a calou, mas seus olhos diziam que ela duvidava de mim. Aquela mulher, com sua caneta e prancheta, tornou-se um símbolo de tudo que eu odiava o julgamento. A dúvida, a pena disfarçada de preocupação. O processo para acolher Clara não foi fácil. Como mulher solteira em uma cidade pequena, minha capacidade de ser até mesmo uma guardiã temporária foi questionada sem parar. Dona Lúcia fez visitas constantes à nossa casa, anotando cada detalhe, como se estivesse procurando um motivo para me desqualificar. Seu apartamento é pequeno demais, disse ela numa visita, franzindo o nariz. E sua situação emocional, dado o que aconteceu no seu noivado, levanta preocupações. Minha mãe, que estava na sala, bateu a mão na mesa. Como ousa falar assim da minha filha Margarida? É mais forte do que qualquer um de vocês. Eu segurei a mão dela, mas por dentro, queria gritar. Como ousavam transformar minha dor em uma fraqueza? Como ousavam julgar minha capacidade de amar uma criança? Mudei-me para uma casa alugada perto da escola primária, gastando todas as minhas economias para provar que podia oferecer um lar estável para Clara. A recuperação dela foi lenta. Pesadelos a acordavam gritando. Dores fantasmas na perna consertada a impediam de brincar como outras crianças. Mas, aos poucos, construímos uma rotina. Quanto tempo vou ficar com você? Perguntou Clara uma noite, enquanto eu a ajudava com a lição de casa. O tempo que você precisar. Respondi, com cuidado, não querendo pressioná-la, mas já sonhando que temporário pudesse se tornar permanente. Enquanto isso, a cidade não me dava trégua. Dona Vera, sempre à espreita, espalhava rumores de que eu estava desesperada por uma criança para preencher o vazio deixado por Eduardo. Mas o pior veio do filho dela, Haroldo, um valentão local de 15 anos que atormentava Clara na escola. Ele espalhou mentiras de que Clara tinha uma mãe amaldiçoada, fazendo as outras crianças a evitarem. Um dia, encontrei Clara chorando no quintal, segurando um bilhete amassado que Haroldo deixou na carteira dela. Sua mãe foi abandonada porque é uma perdedora. Você também é. Minha raiva explodiu como um vulcão. Corri para a casa de Dona Vera, batendo na porta com tanta força que quase a arranquei. Controle seu filho, gritei quando ela abriu a porta. Aquele sorriso cruel ainda no rosto. Haroldo só diz o que todos pensam. Margarida, talvez você devesse pensar se é mesmo boa para essa criança. Meu pai, que me acompanhou, teve que me segurar enquanto eu tremia de fúria. Você e seu filho são veneno. Sibilei, minha voz carregada de ódio. Mas eu juro por Deus, Clara terá uma vida melhor do que vocês jamais sonharão. Saí de lá com o coração disparado. Mas a humilhação de Clara e a arrogância de Dona Vera alimentaram uma chama de determinação que eu nem sabia que tinha. Na primavera seguinte, inscrevi-me no programa de enfermagem do Hospital de Athens, a 20 milhas de distância. Meus pais, surpresos mas orgulhosos, me apoiaram. Estou tão orgulhoso de você, Margarida, disse meu pai, um homem de poucas palavras. E isso significou tudo para mim. A escola de enfermagem era exaustiva, mas pela primeira vez desde a traição de Eduardo, passei dias sem pensar nele. O corpo humano,
com seus sistemas intrincados e fragilidade vulnerável. Tornou-se meu foco. Não havia tempo para autopiedade quando se aprendia a tratar feridas, administrar medicamentos ou consolar os moribundos. Em 1967 concluí o curso e consegui um emprego no Hospital Memorial de Athens, na ala de maternidade. A ironia não me escapava, a noiva abandonada agora ajudava a trazer novas vidas ao mundo. Cada rostinho, cada nova família formada, curava algo dentro de mim. Mudei-me para um pequeno apartamento perto do hospital, orgulhosa da minha independência. Minha mãe se preocupava. Uma mulher jovem precisa de proteção, mas eu encontrava força na solidão. Meus turnos eram longos, muitas vezes exaustivos, mas tinham um propósito que eu nunca esperei que minha vida tivesse. No final de 1968, o hospital recebeu os primeiros feridos da Guerra do Vietnã. Garotos locais com ferimentos complexos demais para os hospitais militares. Seus corpos quebrados e olhos assombrados me tocaram profundamente. Voluntariei-me para turnos extras na ala de veteranos, atraída pelo sofrimento deles de uma forma que não explicava. Você é boa com eles, comentou o Dr. Samuel Reis. Um médico de meia-idade, divorciado, que se tornou meu amigo durante as longas noites no hospital. Eles respondem a você. Eu sei como é quando o futuro que você contava desaparece. Respondi, surpreendendo-me com minha franqueza. Samuel e eu compartilhávamos cafés nas pausas. Às vezes uma refeição após os turnos. Ele nunca forçava nada além. E eu apreciava o respeito pelas muralhas que construía ao meu redor. Você já pensou no que vem depois? Margarida perguntou ele uma noite, enquanto víamos uma tempestade da janela da cafeteria do hospital. Depois que a dor diminuir, pensei na pergunta. Acho que é isso que vem depois. Esse trabalho, esses pacientes. Dei de ombros. É mais do que pensei que teria há 4 anos. Mas a paz que eu começava a encontrar foi abalada por outra crueldade. Haroldo, agora com 16 anos, intensificou seus ataques contra Clara. Numa tarde, ele e seus amigos jogaram tinta vermelha nas roupas dela durante o recreio, gritando que era o sangue da vergonha da mãe dela. Clara chegou em casa chorando, suas roupas arruinadas, seu rostinho vermelho de humilhação. Minha raiva explodiu como nunca antes. Corri para a escola, exigindo uma reunião com Dona Marta, os pais de Haroldo e a assistente social, Dona Lúcia, que ainda supervisionava o caso de Clara, na sala de reuniões. Encarei Dona Vera e seu marido, que defenderam o filho com arrogância. Crianças são assim mesmo, disse Dona Vera, com um sorriso de desdém. Talvez Clara seja sensível demais. Ou talvez seja a influência de uma mãe. Instável. Perdi o controle. Você chama minha filha de sensível enquanto seu filho a tortura, gritei, batendo na mesa. Você e seu filho são um câncer nesta cidade, espalhando veneno porque não tem nada melhor para fazer. Clara é mais forte do que vocês jamais serão. Dona Marta tentou acalmar a situação, mas Dona Lúcia, com sua prancheta odiosa, anotava tudo, como se minha explosão fosse prova da minha instabilidade. O pai de Haroldo riu. Você é a mulher que foi largada no altar. Não é? Não me surpreende que Clara seja um problema. Saí daquela reunião tremendo de raiva, jurando que protegeria Clara a qualquer custo. Naquele inverno, enfrentei outra batalha. Dona Lúcia recomendou que Clara fosse transferida para um lar adotivo em outra cidade, alegando que eu não estava proporcionando um ambiente emocionalmente seguro. A ideia de perder Clara, depois de tudo que enfrentamos, era insuportável. Contratei um advogado com o pouco que economizei. Lutei em audiências e enfrentei olhares julgadores. Minha mãe chorou ao meu lado. Meu pai apertou minha mão em silêncio. Você é nossa filha, disse ele. E Clara é nossa família. Não desista. Após meses de luta, consegui a guarda temporária de Clara. Mas a vitória era agridoce. A cidade ainda sussurrava. Dona Vera ainda espalhava veneno. E Haroldo ainda atormentava Clara. Minha raiva contra eles, contra Eduardo, contra o sistema que duvidava de mim. Crescia como uma tempestade, mas cada noite que eu passava ao lado de Clara, ajudando-a com lição de casa,
secando suas lágrimas. Reacendia minha determinação. Eu não apenas sobreviveria, eu construiria uma vida que faria todos eles engolirem suas palavras. Se a raiva de Margarida contra as injustiças que ela e Clara enfrentaram incendiou seu coração, deixe um like e comente. Justiça agora nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar o próximo capítulo dessa história de fúria e superação. E compartilhe sua própria história de luta contra o julgamento alheio. Sua voz faz a diferença. 15 anos após o dia em que Eduardo Almeida me abandonou no altar, deixando meu coração em pedaços e Millfield zombando da minha dor. Eu, Margarida Ana Costa, havia construído uma vida que desafiava as fofocas e os olhares de pena. Minha filha adotiva, Clara, agora com 20 anos, era uma estudante universitária brilhante. E eu, uma enfermeira-chefe na ala de maternidade do Hospital Memorial de Athens. Encontrava propósito em trazer novas vidas ao mundo. Mas a raiva que queimava contra Eduardo, contra Dona Vera e seu filho cruel, Haroldo, e contra a cidade que me julgou, nunca apagou completamente. Era uma chama silenciosa, alimentada por cada injustiça, cada sussurro, cada dúvida lançada sobre minha força. Então, numa tarde chuvosa, quando voltei do hospital, exausta após um turno de 12 horas, encontrei-o sentado nos degraus da minha varanda. Eduardo Almeida, mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas, mas inconfundível. O homem que destruiu meu futuro estava de volta, e com ele veio uma verdade que abalaria as fundações da vida que eu havia reconstruído com tanto sacrifício. Meu sangue ferveu ao vê-lo. E tudo o que eu queria era gritar para que saísse da minha casa, da minha cidade, da minha vida. Mas algo na expressão dele não remorso. Não exatamente. Mas uma exaustão profunda me fez hesitar. O que ele queria depois de todo esse tempo? E por quê? Mesmo após tantos anos, sua presença ainda reacendia a fúria que eu pensava ter enterrado. Fiquei parada na entrada da minha casa. A chuva colando meu uniforme de enfermeira na pele. Meu guarda-chuva pendendo inútil ao meu lado. 15 anos o haviam mudado. O cabelo, antes negro como a noite, agora era salpicado de prata, e rugas marcavam seus olhos. Mas eu reconheceria Eduardo Almeida em qualquer lugar. O garoto que assombrou meus sonhos e moldou o curso da minha vida estava ali, encharcado, num terno caro que gritava Nova York. Olá, Margarida, disse ele, levantando-se lentamente, como se cada movimento doesse. Sua voz estava mais grave, com um sotaque polido que substituíra o jeito simples de Ohio. 1000 emoções colidiram dentro de mim, choque, raiva, curiosidade e, sob tudo isso, uma calma estranha. Durante anos, imaginei esse momento, ensaiei discursos que o fariam rastejar de arrependimento. Mas ali, com a chuva pingando do meu cabelo nos meus olhos, senti apenas uma surpresa fria com minha própria compostura. Você está invadindo minha propriedade, falei secamente, passando por ele para abrir a porta. Entrei, mas não fechei a porta a um convite que ele não merecia, mas que minha educação arraigada não conseguiu evitar. Ele me seguiu até a pequena sala de estar, onde os livros de faculdade de Clara estavam espalhados na mesa de centro, ao lado das minhas revistas de enfermagem. Seus olhos percorreram as fotos emolduradas, Clara desde bebê até sua formatura do ensino médio. Uma foto recente de nós duas, rindo perto da árvore de Natal. Sua filha perguntou, apontando para as fotos. Sim, respondi, sem elaborar. Ele não tinha direito à história de Clara. Fui para a cozinha, enchendo a cafeteira com gestos metódicos, um ritual que acalmava minhas mãos trêmulas. Você está bem? Ele ofereceu. Enquanto eu voltava com 2 canecas de café, dei uma risada curta, sem humor. O que você está fazendo aqui? Eduardo. Não viajou até aqui só para comentar minha aparência. Ele aceitou o café, mas não bebeu. Segurando a caneca como se buscasse seu calor, a chuva intensificava-se lá fora, batendo nas janelas. Minha esposa morreu, disse ele abruptamente. Câncer. Há 3 meses.
Sinto muito pela sua perda. Respondi automaticamente. Palavras que repetia a tantas famílias no hospital. E eu sentia, mesmo que fosse por ele, ninguém merecia essa dor. Tivemos um bom casamento, continuou ele. 15 anos, sem filhos. Ela era gentil, melhor do que eu merecia. Esperei, sentindo que havia mais. Eduardo sempre teve um talento para o drama, para construir suas revelações. Quando ela foi diagnosticada, terminal desde o início, ela me fez prometer algo. Ele disse, finalmente me olhando nos olhos. Ela me fez prometer que eu faria as pazes com você. Não há nada para fazer as pazes. Retruquei friamente. O que foi feito, está feito. Seguimos caminhos diferentes. Não é bem assim. Margarida, disse ele. A voz quase um sussurro. Eu não fui honesto sobre por que fui embora. Parte de mim quis pará-lo ali, preservar a narrativa que construí por 15 anos. Eduardo, o covarde seduzido pelas luzes de Nova York e pela promessa de riqueza. Era uma explicação dolorosa, mas compreensível. Algo que eu podia embrulhar e guardar. Mas a enfermeira em mim, que aprendera a enfrentar verdades difíceis, e a mãe que ensinara a Clara o valor da honestidade, sabia que eu precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Continue, falei. Eduardo colocou o café intocado na mesa e pegou uma maleta que trouxera consigo. Dela, tirou um envelope grosso, amassado nas bordas, como se tivesse sido manuseado muitas vezes. 2 dias antes do nosso casamento. Recebi isso, disse, deslizando o envelope para mim. Foi entregue no meu apartamento por um homem que eu nunca tinha visto. Ele disse que trabalhava para João Mendes. O nome me atingiu como um golpe físico. João Mendes era o homem mais rico de Millfield, dono da fábrica de têxteis que empregava metade da cidade, incluindo meu pai. Um homem conhecido por sua crueldade nos negócios e na vida pessoal. Com dedos trêmulos. Abri o envelope. Dentro, havia fotos em preto e branco, granuladas, mas inconfundíveis, mostrando uma jovem com um homem muito mais velho em posições comprometedoras. O rosto da mulher era claro minha mãe. Havia mais 50, sim, disse Eduardo, enquanto eu encarava as imagens com horror, e documentos financeiros, mostrando que seu pai estava desviando dinheiro da fábrica há anos. O homem de Mendes deixou claro se eu casasse com você. Isso seria tornado público. Seu pai iria para a prisão. As indiscrições da sua mãe seriam conhecidas por todos. Minha cabeça girava. Meu pai, honesto ao extremo, que contava cada centavo no mercado. Um ladrão. Minha mãe, piedosa, que achava dançar pecaminoso, envolvida com Mendes. Era impossível, absurdo. Isso é mentira, sussurrei, empurrando o envelope para longe. Uma falsificação cruel. Eduardo balançou a cabeça. Pensei o mesmo no início. Confrontei Mendes no dia seguinte. Disse que iria à polícia, expor a chantagem. Ele riu na minha cara. Disse que possuía metade do departamento de polícia do condado. Ele fez uma pausa. Então, ele me mostrou mais evidências, datas, quantias, números de contas bancárias, as assinaturas dos seus pais. Era convincente. Por que consegui dizer? Minha voz quase inaudível. Por que Mendes faria isso? A mandíbula de Eduardo endureceu. Porque eu recusei vender a ele as terras do meu avô, as 100 acres fora da cidade que faziam fronteira com a propriedade dele. Ele queria expandir a fábrica, e eu era o obstáculo. Ele deixou claro, ou eu abria mão de você e da terra, ou ele destruiria sua família. As peças começaram a se encaixar. A aposentadoria repentina do meu pai da fábrica meses após o casamento que não aconteceu. A forma como minha mãe se afastou das atividades da igreja. A insistência deles em se mudarem para o Arizona, onde viveram discretamente até falecerem. Você poderia ter me contado, falei. A raiva finalmente rompendo o choque. Poderíamos ter enfrentado isso juntos. Mendes foi explícito, disse Eduardo. A voz falhando. Se eu avisasse você ou seus pais, ele tornaria tudo público imediatamente.
Eu tinha menos de 48 horas para decidir. Então você fugiu com Jorge. Falei. Minha voz cortante. Ele assentiu. Jorge não deveria estar envolvido. Ele me pegou arrumando as malas. Exigiu respostas. Quando contei, ele insistiu em vir comigo. Disse que não conseguiria te encarar sabendo a verdade. E a carta? Aquele lixo egoísta sobre não ficar preso numa cidade pequena. A risada de Eduardo foi amarga. Ideia de Mendes. Ele disse que ajudaria você a me odiar, a fazer um corte limpo, e ele estava certo. O silêncio caiu entre nós. Pesado com 15 anos de consequências de decisões tomadas em desespero. A chuva parou, deixando apenas o som rítmico das gotas pingando do telhado. Por que agora, perguntei finalmente? Por que voltar depois de todo esse tempo? Por que Mendes morreu há 6 semanas? Disse Eduardo, inclinando-se para a frente. E por quê? No leito de morte. Minha esposa me fez prometer contar a verdade. Ela disse. Sua voz vacilou. Que ninguém deveria viver a vida inteira acreditando que não era o suficiente. Quando a verdade era outra coisa. Levantei abruptamente, precisando de espaço, de movimento. Meu mundo havia virado de cabeça para baixo. O passado que eu achava que entendia era uma mentira cuidadosamente construída. O que isso significava para a narrativa que eu construíra sobre meu abandono, para a força que encontrei ao superá-lo. Margarida. Tem mais, disse Eduardo. Virei-me para ele, imaginando que revelação poderia vir depois do que ele já havia compartilhado. Ele pegou outro envelope da maleta, mais novo que o primeiro. Depois que Mendes morreu, fui ao escritório dele, revirei os arquivos. Encontrei isso. Ele me entregou o envelope. Dentro havia documentos e uma carta. As fotos da minha mãe eram montagens. Modelos profissionais alteradas para parecerem com ela. Os registros financeiros eram falsificações, habilidosas, mas falsificações. Seus pais eram inocentes de tudo, disse Eduardo. O rosto pálido. Mendes fabricou tudo para me manipular. Eu abri mão do nosso futuro por mentiras. O quarto girou ao meu redor. Todos aqueles anos de dor, de reconstrução a partir dos cacos que ele deixou. Tudo por causa da ganância de um homem poderoso e do medo de um jovem. Minha raiva explodiu. Não apenas contra Eduardo, mas contra Mendes. Contra a injustiça que roubou minha vida. Saia, sussurrei. Minha voz mortalmente baixa. Margarida. Por favor. Saia, gritei. A força rasgando minha garganta. 15 anos. Eduardo. 15 anos achando que eu não era o suficiente. Que algo em mim era tão errado que o homem que eu amava não conseguiu nem me encarar para dizer adeus. Ele se levantou, pegando a maleta com mãos trêmulas. Vou deixar os envelopes. Você merece ter as provas. Na porta. Ele hesitou. Estou no Millfield Inn por uma semana. Se você quiser falar mais. Quando a porta se fechou, desabei no sofá. Minha mente em turbilhão. A base da minha vida adulta. O abandono que me moldou. A força que encontrei depois. Tudo parecia construído sobre areia movediça. Naquela noite, Clara chegou em casa da faculdade e me encontrou sentada à mesa da cozinha. Os envelopes diante de mim. Mãe, por que tem um homem estranho chorando no carro lá fora? Perguntou ela. Clara, minha âncora, minha redenção. Não importava o que Eduardo trouxera. Ele não podia mudar a realidade mais importante da minha vida, a filha que me curou de formas que eu nem sabia que precisava. É uma longa história, falei, enxugando os olhos e forçando um sorriso. Uma história muito longa. Depois que Clara foi dormir, peguei os envelopes, as provas fabricadas que destruíram meu dia de casamento. A evidência de que eram mentiras, e os levei à lareira. Um por um. Joguei-os nas chamas, assistindo às mentiras que moldaram 15 anos da minha vida se enrolarem e virarem cinzas. Mas a raiva não apagou. Ela cresceu. Uma tempestade rugindo contra Mendes, contra Eduardo e, inesperadamente, contra Dona Vera. Algo me dizia que ela sabia mais do que deixava transparecer. Sua crueldade, suas fofocas, pareciam agora parte de um plano maior. No dia seguinte,
movida por uma fúria que não conseguia conter. Fui à casa de Dona Isabel, a viúva de João Mendes. Ela vivia numa mansão nos arredores de Millfield, um símbolo de sua riqueza e poder. Bati na porta com força, meu coração disparado. Quando ela abriu, com seu vestido caro e um sorriso arrogante, minha raiva explodiu. Você sabia. Não a acusei, sem preâmbulos. Sabia o que seu marido fez comigo, com minha família, com Eduardo. Ela ergueu uma sobrancelha, sem se abalar. Margarida, querida, você parece transtornada. Quer entrar para um chá? Não quero seu chá, gritei. Quero saber por que seu marido destruiu minha vida. Fabricou mentiras sobre meus pais. E por que Dona Vera, sua amiga íntima, espalhou veneno sobre mim por anos. O sorriso dela endureceu. Meu marido fez o que precisava para proteger nossos interesses. E você, Margarida? Se saiu bem. Não foi. Uma enfermeira respeitada. Uma filha adotiva. Talvez devesse me agradecer. Minha visão ficou vermelha. Agradecer, rugi, dando um passo à frente. Você acha que eu deveria agradecer por 15 anos de humilhação? Por cada noite que chorei? Por cada olhar de pena que suportei? Você e Vera são cúmplices de um crime contra minha alma. Ela riu. Um som frio que me fez querer arrancar aquele sorriso do rosto dela. Cuidado, Margarida. Acusações assim não pegam bem numa cidade pequena. E Vera? Ela só disse o que todos pensavam. Saí de lá tremendo. Minha raiva tão intensa que mal conseguia respirar. Dona Isabel e Dona Vera haviam conspirado para me manter no chão. E a revelação de que Vera era paga por Mendes para espalhar mentiras sobre mim era a gota d'água. Naquela noite, liguei para o doutor, Samuel Reis, meu amigo do hospital. Eduardo voltou. Contei. Minha voz carregada de emoção. E trouxe uma verdade que muda tudo. Samuel, sempre leal, ofereceu vir imediatamente. Mas pedi tempo para processar. Clara, com sua sabedoria jovem, sentou-se comigo na cozinha. Você está pensando em perdoar ele? Não é? Perguntou. Sem rodeios. Não sei. Admiti. Mas estou cansada de carregar essa raiva. Ela não serve mais. Clara segurou minha mão. Você é a pessoa mais forte que conheço. Mãe. Mas talvez perdoar não seja sobre ele. Talvez seja sobre você. Suas palavras ecoaram em mim. Mas a raiva contra Mendes, Vera e até Eduardo ainda queimava. No dia seguinte, fiz algo que evitava há 15 anos. Fui à Igreja Batista do Primeiro Condado. O novo reverendo, Padre Lucas, me encontrou sentada nos bancos, lutando com meus pensamentos. Perdão não é para outra pessoa, disse ele. Após ouvir a história. É um presente que você dá a si mesma, uma forma de largar um fardo que nunca deveria ter carregado. Inspirada, decidi enfrentar Eduardo novamente. No Millfield Inn, sentei-me com ele no salão de chá quase vazio. Quero entender tudo, falei. Minha voz firme. Durante 2 horas. Enquanto o sol subia. Eduardo contou a história completa, as tentativas desesperadas de verificar as acusações de Mendes. As ameaças contra mim. Mendes disse que garantiria que nenhuma escola de enfermagem me aceitasse, que minha carreira acabaria antes de começar. Eu fiz o que achava certo na época, disse ele. Eu tinha 23 anos, estava aterrorizado, com menos de 2 dias para decidir. Convenci-me que era nobre, te poupar do escândalo. Sua risada foi amarga. Tive 15 anos para perceber que também foi covardia. Ele falou sobre sua vida em Nova York, a faculdade de direito bancada pela família da esposa, a carreira na firma do tio dela, o alcoolismo que o consumiu na casa dos 30, os pesadelos que nunca cessaram. Júlia, minha esposa, sabia que eu estava quebrado, disse, a voz suavizando. Ela me ajudou a me curar. Quando foi diagnosticada, me fez prometer não só contar a verdade, mas fazer as pazes. Perguntei sobre a vida dele, sobre nunca terem tido filhos. Complicações de uma cirurgia na juventude de Júlia tornaram isso impossível. Havia arrependimento em sua voz. O luto por caminhos não tomados. Quero te mostrar algo, falei, levando-o ao centro comunitário de Millfield.
Lá. Mostrei as fotos na parede. Eu, mais jovem, cortando a fita do posto de saúde gratuito de Millfield, que ajudei a fundar. Clara. Aos 16 liderando o grupo de apoio à juventude, inspirada por sua própria dor. Isso cresceu do nosso casamento destruído. Falei. Não apesar da minha dor, mas por causa dela. Mostrei cada marco da vida que construí a carreira. A maternidade, o serviço à comunidade. Você vê. Eduardo. O que aconteceu entre nós não apenas moldou quem eu sou, mas tocou outras vidas. Compreensão brilhou nos olhos dele. Você está dizendo que algo bom veio do que eu fiz. Estou dizendo que a vida é mais complexa que vilões e vítimas. O que Mendes fez foi errado. O que você fez foi humano. Falho, mas compreensível. Respirei fundo. E o que fiz depois? A mulher que me tornei. Isso é meu, não seu, nem de Mendes. Naquela noite, contei tudo a Clara. Ela ouviu. Pensativa. Você já o perdoou, disse ela. Não por ele, mas por você. Sorri, percebendo que ela estava certa. Perdoar Eduardo não apagava a raiva contra Mendes ou Vera, mas me libertava de um peso. Nos meses seguintes, Eduardo e eu trabalhamos juntos para criar o Centro de Saúde Costa Almeida, um posto para atender jovens e veteranos em crise. Ele forneceu a terra de seu avô e o financiamento. Eu naveguei a burocracia local e desenhei os programas. A cidade, sabendo da verdade sobre Mendes, começou a acolher Eduardo. E até Dona Vera, pressionada pela opinião pública, fez um pedido público de desculpas, que aceitei com frieza. Não perdoo você. Falei a ela em particular, mas não vou deixar seu veneno me definir. O centro foi inaugurado no mesmo dia que seria nosso casamento, anos antes. Não era uma noiva desapontada que estava lá, mas uma mulher realizada, ao lado do homem que outrora me abandonou, celebrando uma criação nascida da nossa dor compartilhada. Clara, radiante, foi a anfitriã, e Samuel, meu amigo fiel, me apoiou com um sorriso, enquanto Eduardo fazia o discurso final, agradecendo minha força e capacidade de perdoar. Entendi o verdadeiro significado do perdão, não ignorar os erros, mas transformar a dor em propósito. Se a jornada de Margarida, da raiva ardente à redenção, tocou seu coração, deixe um like e comente. Justiça para Margarida nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de superação. E compartilhe sua própria história de luta contra a injustiça. Sua voz é poderosa. E quero ouvi-la. A história de vó Margarida Ana Costa. Uma mulher que enfrentou a traição devastadora de ser abandonada no altar e transformou sua dor em um legado de força. Resiliência e propósito. É mais do que um conto de superação. É um espelho para nossas próprias lutas e uma chama que acende a esperança em nossos corações. Como brasileiros, sabemos o que é enfrentar adversidades com garra, com aquela paixão ardente que nos faz levantar mesmo quando o mundo parece nos derrubar. A jornada de Margarida, repleta de raiva, humilhação e, eventualmente, perdão, ressoa profundamente com nossa cultura, onde a família, a comunidade e a luta por justiça são valores que carregamos no peito. Ao refletir sobre sua história, sinto uma mistura de indignação, admiração e inspiração, e dela retiro lições poderosas que podemos aplicar em nossas vidas. Seja nas ruas vibrantes do Rio de Janeiro, nas comunidades acolhedoras do interior de Minas Gerais ou nas lutas diárias de qualquer canto do Brasil. Primeiro, a história de Margarida desperta uma raiva visceral contra as injustiças que ela sofreu. O abandono de Eduardo, a crueldade de Dona Vera, a manipulação de João Mendes e a arrogância de Dona Isabel são como facadas no coração, ecoando experiências que muitos de nós já enfrentamos, a traição de alguém em quem confiávamos, o julgamento de uma sociedade que aponta o dedo sem conhecer a verdade, ou o abuso de poder de quem se acha intocável. No Brasil, onde a desigualdade e a corrupção às vezes nos desafiam, a raiva de Margarida é familiar.
Quem nunca sentiu o sangue ferver ao ser injustiçado, ao ver um amigo ou familiar humilhado, ou ao enfrentar um sistema que parece conspirar contra nós, mas Margarida nos ensina que a raiva, embora poderosa, não deve nos consumir. Ela canalizou sua fúria em ação, transformando a dor em combustível para construir uma vida nova. Isso me faz pensar nas vezes em que guardei ressentimentos, deixando a raiva me prender em vez de me impulsionar. A lição aqui é clara: a raiva é um fogo, mas cabe a nós decidir se ela nos queima ou ilumina nosso caminho. Em nossas vidas, podemos usar essa energia para lutar por justiça, como Margarida fez ao confrontar Dona Vera e ao construir o Centro de Saúde Costa Almeida, ou para transformar nossas dores pessoais em algo que beneficie nossa comunidade, como ela fez ao acolher Clara. Outra lição profunda é a resiliência de Margarida diante da humilhação pública. No Brasil, onde a honra e a reputação são tão valorizadas, ser alvo de fofocas e julgamentos pode ser devastador. Margarida enfrentou os sussurros de Millfield, os olhares de pena e as provocações cruéis de Dona Vera e seu filho Haroldo. Como brasileiros, sabemos o peso de ser julgado pela aparência, pela classe social, ou por um erro que não cometemos. Quem nunca ouviu uma fofoca maliciosa no bairro ou sentiu o peso de ser subestimado no trabalho Margarida? No entanto, não se deixou definir por esses julgamentos. Ela trabalhou como secretária, estudou enfermagem e adotou Clara, provando a todos que sua força era maior que o veneno dos outros. Isso me inspira a ignorar as vozes que tentam me diminuir e a focar no que realmente importa: meus valores, meus sonhos e as pessoas que amo. Em nossas comunidades, onde a solidariedade é tão forte, podemos nos unir para apoiar quem enfrenta julgamentos injustos, como Margarida fez por Clara, e mostrar que nossa dignidade é mais forte que qualquer fofoca. O perdão, um dos temas centrais da história, é talvez a lição mais desafiadora e transformadora, no Brasil, onde a fé e o coração aberto são parte de nossa essência. O perdão é um valor que muitos de nós buscamos, mas nem sempre alcançamos. Margarida perdoou Eduardo, não por ele, mas por si mesma, para se libertar do peso de 15 anos de dor. Esse ato de perdão não apagou a raiva ou a injustiça, mas permitiu que ela construísse algo novo: o Centro de Saúde, uma amizade com Eduardo, e uma paz interior que a tornou ainda mais forte. Isso me faz refletir sobre as vezes em que guardei rancor, seja contra um amigo que me magoou ou um colega que me prejudicou. Margarida nos mostra que perdoar não é esquecer ou aceitar o erro, mas escolher não carregar o fardo da raiva. Em nossas vidas, isso pode significar liberar o peso de uma briga familiar, como muitos de nós enfrentamos nas grandes reuniões de domingo, ou deixar de lado uma mágoa no trabalho para focar em nosso crescimento. Ótima lição! Perdoar pode abrir portas para relacionamentos mais saudáveis e para nossa própria paz de espírito, como Margarida encontrou. Por fim, a história de Margarida nos ensina o poder de transformar a dor em propósito. No Brasil, onde a luta por melhores condições de vida é uma realidade para muitos, a história de Margarida é um lembrete de que nossas maiores feridas podem se tornar fontes de força. Ela não apenas superou o abandono, mas usou sua experiência para ajudar outros, criando um centro que serviu a jovens, veteranos e famílias em crise. Isso ressoa com nossa cultura de solidariedade, onde vizinhos se ajudam, onde comunidades se unem para superar dificuldades. Margarida nos inspira a olhar para nossas dores, seja a perda de um emprego, uma traição amorosa ou uma dificuldade financeira, e perguntar: como posso transformar isso em algo maior? Talvez seja ajudando um amigo, apoiando uma causa local, ou começando um projeto que beneficie outros. Como Margarida fez. Essa lição é um convite para sermos protagonistas de nossas histórias, não vítimas. Aplicar essas lições no dia a dia no Brasil significa viver com coragem e coração aberto. Quando enfrentamos injustiças, como Margarida enfrentou, podemos canalizar nossa raiva para ações positivas, participar de movimentos comunitários, ajudar um vizinho em dificuldade ou lutar por mudanças no nosso bairro. Quando somos julgados, como Margarida foi por Dona Vera,
podemos erguer a cabeça e provar nosso valor com trabalho duro e bondade. E quando somos feridos, podemos buscar o perdão, não para apagar o passado, mas para construir um futuro mais leve. Margarida nos mostra que a vida não é sobre evitar a dor, mas sobre o que construímos com ela. E isso é uma mensagem que ecoa em cada feijoada compartilhada, em cada roda de samba onde rimos apesar das dificuldades, em cada abraço que damos a quem precisa. Se a história de vó Margarida te inspirou a transformar sua dor em força, deixe um like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para mais histórias de superação. Nos comentários, escreva "Força e Justiça" e conte como você transformou uma dificuldade em algo positivo. Sua história pode inspirar outros. Então, junte-se a nós nessa jornada